Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nesta manhã para orarmos, para ouvirmos um pouquinho o que Deus tem a nos dizer, não é isso? Essa quarta-feira, dia de louvarmos a Deus, dia de glorificar o nome do Senhor. Não podemos esquecer que quarta-feira temos aqui na Divina Luz o nosso grupo de oração, onde também adoramos, além da palavra, Jesus na palavra, adoramos na Hóstia Santa. Todo o grupo de oração da Divina Luz, aliás, tudo que fazemos tem Jesus Eucarístico. Então, você está convidado a estar conosco 20 horas, 8 horas da noite, participar desse momento maravilhoso do nosso grupo de oração. Eu confundi até o horário, porque eu ia falar também, 15 horas temos o Texto da Misericórdia ao vivo, também com Jesus Eucarístico. Então, é agora de manhã, 15 horas e 20 horas, você fica conosco, porque a Divina Luz quer levar para você uma mensagem de alegria, uma mensagem de paz, uma mensagem que venha engrandecer o dia de hoje, nessa quarta-feira. Que Deus ilumine você, que Deus ilumine a tua família, ilumine todos os seus afazeres, independente de qual seja a área que você trabalha, independente se você está em casa ou trabalhando fora de casa, o que importa é que vamos adorar nosso Deus. É isso? Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a nossa Mãe, a Virgem Maria, que interceda por nós, que São Miguel Arcanjo nos proteja no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como estava falando, nessa quarta-feira, você tem que multiplicar essas informações. Nós teremos 8 horas da noite o nosso grupo de oração. Gente, olha, por que do grupo quarta-feira, né? Por que quarta-feira? É o momento de nos reabastecermos, é o momento de poder ficarmos cheios do Espírito, porque temos ainda o restante da semana de lutas espirituais e eu diria que de muitos combates, né? Muitos combates. Então você vai passando isso à frente, vai convidando outros para estarem conosco, participando, a virem para o grupo de oração, mas também antes um pouquinho, como falei anteriormente, às 15 horas, nós teremos o Terço da Misericórdia, que é ao vivo, e temos ali Jesus Eucarístico. Então, oração da manhã, Terço da Misericórdia e grupo de oração. Tudo isso, gente, adorando ao Senhor nosso Deus na palavra, ou na palavra e também na Hóstia Santa. A Divina Luz, ela vive sempre esse momento de adoração. Deus nos quer, né? Aliás, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Tem muita gente adorando aí, seguindo pessoas, adorando pessoas, seres humanos. São homens de carne e osso como nós. Adorar somente a Deus. Adoramos somente a Deus. Não adoramos a ninguém mais do que o nosso Deus. Temos aqui, estou com a imagem aqui da Virgem Maria, né? Jesus, Sagrada Família e São José, que intercedam por nós. A Virgem Santíssima, São José, interceda por nós, seus filhos.
né? Somos filhos de Abraão. Então nós temos o pai da fé e temos que acreditar nas promessas de Deus. Amém? E hoje nós vamos pegar o livro de Neemias. Neemias, vai pegando aí comigo, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3. Depois nós vamos pegar o versículo 21, ok? Então, Neemias, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, e depois pegamos o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. No 24º dia do mesmo mês, vestido de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Evitavam o contato com estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé, em seus lugares, escutaram a leitura da lei do Senhor, seu Deus, durante um quarto do dia. Durante o outro quarto do dia, confessavam seus pecados e prostraram-se diante do Senhor, seu Deus. Agora sim, versículo 21. Durante 40 anos, aqui começa a ser narrado por Neemias, né? Durante 40 anos, proveste as necessidades deles no deserto, sem que nada lhe faltasse. Suas vestes não se estragaram e nem seus pés incharam. Vós os livrastes dos reinos e dos povos, cujas terras repartiste entre eles. Tomaram posse da terra de Seom, da terra do rei de Ezebom e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu e os fizeste entrar na posse da terra. Havias prometido aos seus pais que entrariam e possuiriam esta terra, mas foram seus filhos que ocuparam. Diante deles, humilhaste o orgulho dos habitantes da terra. Os cananeus entregaste em suas mãos tanto os reis como a população, que ficam à sua mercê. Eles se apropriaram de cidades fortificadas e de terras férteis. Tomaram posses de casas repletas de bens e de toda sorte, cisternas já feitas de vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Puderam comer até saciar e engordaram vivendo nas delícias que lhe otorgava a vossa grande bondade. Entretanto, foram rebeldes e se revoltaram contra vós. Desprezaram vossa lei e mataram vossos profetas, que os conjuravam a retornar a vós. Como cometestes grandes ultrajes para convosco, vós os abandonastes às mãos dos seus inimigos, que o oprimiram. Mas, quando no tempo de sua miséria clamaram a vós, vós os ouvistes do alto do céu, e a vossa grande misericórdia enviastes salvadores que o livraram das mãos dos seus inimigos. Mas, assim que voltou a segurança, começaram a fazer mal diante de vós, e os abandonaste às mãos dos seus inimigos, que os tiranizaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa passagem fala, Neemias está relatando para aquele povo o acontecimento. Ele narra de como, se você pegar todo o capítulo 9, ele vai falando da saída do Egito, como que Deus operou ali os sinais e prodígios, e fala que também que aquela geração eles não entraram na terra prometida pela dureza do coração, pelo orgulho. E é interessante que o motivo que é colocado desse afastamento de Deus parece que não mudou muito ou não mudou nada em relação ao que nós vivemos hoje. Porque se você prestar atenção no que está escrito aqui no finalzinho, do versículo 27, fala assim: vós os abandonaste às mãos dos seus inimigos, que o oprimiram. Mas quando, no tempo de sua miséria, clamaram a vós, vós os ouvistes do alto do céu,
em vossa grande misericórdia. Vós os ouvistes, o céu, vou repetir, em vossa grande misericórdia. E o que Deus fez? Enviaste-lhes, diz aqui, salvadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer mal diante de vós e os abandonaste às mãos de seus inimigos, que os tiranizaram. Ou seja, o que ele está colocando aqui, e está nessa narração que é colocada para nós, é que, assim, o povo estava vivendo um momento difícil e se aproximaram de Deus, reconstruíram ali as muralhas de Jerusalém, ouviram a palavra, estavam festejando tudo. Mas depois o povo começou a se afastar. Durante cada capítulo nós vamos lendo na Bíblia, nós vamos vendo sempre isso, que quando a coisa está bem, as pessoas se afastam. Quando a coisa complicava, clamavam a Deus e voltavam para ficar próximo de Deus. Quando a coisa não ia muito bem, novamente clamavam ao Senhor. Quando melhorava, eles se afastavam. Quando passava um sufoco, eles clamavam a Deus. Quando o sufoco deixava de existir, eles se afastavam do Senhor. Na verdade, esse costume de querer ter Deus como moeda de troca, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, perdura até no tempo atual, nos tempos atuais, vamos botar assim. Não mudou muita coisa, continuou, porque muitos se aproximam do Senhor somente quando estão passando por algum tipo de necessidade. Muitos se aproximam para o Senhor quando estão vivendo uma situação que para eles torna-se irreversível, porque já tentaram de todos os meios possíveis mudar, transformar, e não conseguiram, porque tem situações, meu irmão, minha irmã, que nós fazemos, mas boa parte, ou a maior parte do que nós vivemos, daquilo que nós vivemos, vem de situações que nós não temos como resolvê-las. Foge ao nosso controle, ultrapassa o nosso querer, ultrapassa a nossa vontade. Entendeu? Porque são brigas, são lutas, as brigas que eu me refiro aqui, essas lutas, melhor dizendo, são lutas espirituais. São lutas espirituais. E às vezes nós pensamos que a coisa é carnal e deixamos de ter a visão naquilo que é espiritual. E tem muitas pessoas não entendendo que estão vivendo essa aridez pelo distanciamento de Deus, das coisas de Deus. Já não dão importância àquilo que antes era importante. E por isso precisamos, todos nós, sempre fazer como o filho pródigo fez, voltar para o Pai. Mas antes de voltar para o Pai, o filho pródigo, ele entrou dentro de si e ele viu o quanto que ele tinha errado. E ele viu o quanto que era necessário voltar para o Pai o mais rápido possível. Porque ele não foi que ninguém que oferecesse, não. Ele desejou até comer as comidas dos porcos. E às vezes nós desejamos comer comida de porcos. E mesmo assim, aqueles que eram os donos dos porcos não deram para o filho pródigo. Olha que humilhação. O demônio adora isso. Ele adora colocar o orgulho lá em cima para depois, como se diz na gíria, puxar o tapete, a pessoa cair de cara na lama, e caindo com a cara na lama, deseja comer as porcarias que são servidas pelo inimigo e nem isso consegue.
nós não podemos bobear. Nós estamos vivendo uma batalha muito grande, muito grande. Os tempos que vivemos são tempos, nós sempre ouvimos falar isso, né? Sempre ouvimos falar e falamos, são tempos difíceis. Eu falo, são tempos muito mais que difíceis, são tempos dificílimos. Não é fácil. Parar para ouvir a palavra, meditar a palavra, tornou-se algo raro para os tempos atuais. Tornou-se raro. Cada vez mais cresce o número daqueles que não querem ir para o templo para orar, para adorar a Deus. Cada vez cresce mais o número das pessoas que querem praticar a religião à sua maneira, dentro da sua metodologia, do seu pensamento, e esquecendo até a Bíblia. A Bíblia é a minha Bíblia, do qual eu confecciono no dia a dia e ponto final. E por isso você vai vendo o aumento da carga pesada sobre os ombros dos homens. E vamos vendo aí famílias sendo desfeitas, vamos vendo os filhos sendo cada vez mais abandonados ou arrogantes, ou filhos ingratos, pais ingratos, ou seja, é o que nós estamos vivendo hoje. Né? E aí, por isso, vai se criando uma sociedade egoísta, né? Egocêntrica, uma sociedade que não tem tempo para o outro, mas tem tempo para, entre aspas, as delícias do mundo. Não me preocupo com o outro, eu me preocupo comigo, com a bolha que eu crio ao meu redor. E ponto final. E uma hora ou outra, você pode ter certeza, a solidão vai bater. E na hora que a solidão bate, machuca. A batida é forte. E dói. E por isso que eu falo para você, o tempo é de adorar a Deus. As misérias que carregamos, Ele conhece. Ele conhece tudo, mas Ele conhece também, principalmente, o teu coração, o meu coração. Ele vê no teu coração aquilo que você não percebe. Ele vê no meu coração o que eu não percebo. E é por isso que Ele não desiste de você. E é por isso que Ele está chamando você e a mim. Vinde a mim, vós todos que estáis o quê? Cansados, fartos, desanimados. Vinde a mim. Para que o orgulho não venha tomar conta da tua vida. Para que a vaidade não venha fazer um distanciamento entre o divino, o sagrado e aquilo que nós vivemos nessa terra. Que Deus abençoe você, hein? Que Deus abençoe a tua família. Senhor, eu te peço agora, derrama sobre teus filhos esta unção dobrada, para que possam, Senhor, através da tua palavra, progredir, crescer na vida espiritual. Que eles busquem, Senhor, o reino de Deus, o teu reino. Que eles busquem incessantemente, Senhor, estar junto de ti. Quebra toda a maldição, Senhor, afasta todo o desânimo, quebra as palavras malditas. Não permita, Senhor, que teus filhos eleitos, escolhidos, venham a passar por essas misérias espirituais. E no deserto, Senhor, que se encontram, estejam muito ou pouco tempo, Senhor, eu te peço agora que tu possa ser, como sempre foi e será, o alimento sólido para matar a fome, dando essa água viva do teu Espírito para renovar o ardor missionário da alegria, para que toda tristeza caia por terra, no nome de Jesus.
No nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que você possa viver essa experiência do amor de Deus, clamando ao Senhor, clamando a Deus Todo-Poderoso, a glória dele, porque a glória do Senhor está sobre nós. O decreto que nos foi dado no início do ano, esse decreto é para ser vivido, é para ser experimentado. A glória de Deus está sobre nós. E é com essa glória, com esta glória que temos, que Deus nos concedeu, nós venceremos gigantes. Venceremos gigantes. Porque aqueles que estão conosco são infinitamente maiores do que aqueles que combatem contra nós. A Virgem Maria, São José, os santos, os anjos, os arcanjos e o próprio Deus, Senhor dos exércitos, do Deus que tudo criou, que tudo formou. Não há Deus maior. Nós não cantamos isso? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o mar e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor. Ou seja, eu não canto, né? Estou aqui. Louvado seja nosso Deus. Você que está cantando aí em casa, canta melhor do que eu cantei, solte a tua voz nessa música, porque tudo Ele criou, tudo Ele formou para o seu louvor. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe você, toda a tua família. Amém?